com o Senhor e continuar vivendo a mesma vida. É impossível alguém ter um verdadeiro encontro com o Senhor e olhar ainda para trás. Como nós começamos cantando aqui nessa noite, quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, o alvo da nossa vida passa a ser a Cristo Jesus. E a Bíblia ela é rica em mostrar homens e mulheres que tiveram a vida transformada depois de um verdadeiro encontro com o Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5. Capítulo esse que narra a história da cura de um endemoniado. Muito conhecida a história de todos nós, a história do endemoniado de Gadara. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5. Palavra santa, a palavra de Deus nos diz assim: chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava-lhe perto uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus então permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado o fato, contaram-lhe como acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram então a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava o que fora o endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os seus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Quando nós nos deparamos em uma história como essa, ou quando nós somos colocados diante de uma experiência, de um encontro com Deus, e um encontro que transforma a vida de uma pessoa, o nosso coração, ele se enche de alegria. Mas nessa noite eu não quero prolongar muito a ideia do sermão. Eu queria pegar apenas o versículo 18 desse sermão, quando diz o seguinte: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez, e como ele teve compaixão de ti. Em algumas traduções nós vamos encontrar: vai para a tua família. O que me chama a atenção na história desse homem é que esse homem, ele tinha uma família. O que me chama a atenção na história desse homem é que esse homem, ele tinha uma casa. A Bíblia não fala quem era
a família desse homem. Em momento algum nas Escrituras está registrado quem era a família desse homem e o que aconteceu com a família desse homem. Talvez nós poderíamos imaginar nessa noite que esse homem, na adolescência, começou a viver uma vida afastada de Deus ou uma vida arraigada no pecado, e chegou o momento onde saiu de casa e deixou o seu pai e a sua mãe. Nós poderíamos ir para uma outra direção e dizer que a família desse homem era sua esposa, que a família desse homem eram os seus filhos, que ele tinha filhos, que ele tinha uma esposa. Pelos anos que ele vivia ali, de repente os seus pais já haviam morrido, então a família poderia ser sim a sua esposa e os seus filhos. Nós não sabemos e a Bíblia não registra a história da família do homem de Gadara. Mas ele estava ali, naquela cidade. Ele estava habitando no meio de um povo, numa pequena cidade. E o que chama a atenção nesse versículo que nós lemos, é que o único momento no Novo Testamento onde é registrado Jesus falando para uma pessoa não o seguir, é aqui. Em todos os outros momentos, quando as pessoas tinham um encontro com Jesus, Jesus olhava para essas pessoas e dizia: olha, segue-me, venha comigo. Mas nessa história, na história do homem de Gadara, na história de um endemoniado, depois de liberto, depois de ter tido um encontro com o Senhor, aquele homem olha para Jesus e fala assim: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus olha para ele e fala assim: não, você não vai comigo. Você vai voltar para a sua família e você vai dizer tudo o que aconteceu com você. A pergunta talvez que fica para nós nessa noite é: por que Jesus ele não permitiu que esse homem o seguisse? Porque Jesus o encaminha então para um destino totalmente diferente. Por que Jesus o encaminha para dentro da sua casa? Por que aquele homem deve voltar para a sua família? Por que o projeto de Jesus para a vida desse homem é diferente? Para outras pessoas, Jesus já tinha falado: ó, aquele que não deixar pai, aquele que não deixar a mãe, não me seguir, não é digno de mim. Mas aqui nesse caso ele diz: não, você vai voltar para a sua família, você vai voltar para os seus. E talvez a pergunta que fica para nós nessa noite é: em que estado se encontrava a família desse homem? Como estava a casa desse homem? Eu acredito que aquela família passava uma tremenda vergonha por possuir alguém assim em sua família. Os irmãos sabem, eu sou filho de um alcoólatra, e eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, e a minha escola foi fazer uma peça na antiga Facita, lá em Taguatinga. Antigamente havia umas programações ali naquele lugar. E eu era o palhaço na peça. E era um palhaço que ele era triste, estava procurando a verdadeira alegria de viver. E eu saía de dentro de uma caixa, e aí eu começava então a falar da tristeza de um palhaço em busca da verdadeira alegria, porque aquele palhaço já não conseguia mais fazer as pessoas sorrirem. Eu lembro que devia ter aproximadamente ali umas 2.000 pessoas na Facita naquela noite. E quando a caixa abriu, eu olhei a minha mãe de longe, mas do lado da minha mãe eu vi o meu pai. Meu pai estava bêbado naquele dia. E eu lembro que eu fiquei extremamente envergonhado, porque meu pai começou a gritar lá no meio do povo: ah, o meu filho. E eu comecei a chorar. E eu lembro que eu ganhei um prêmio como o melhor ator da peça, porque o palhaço triste eu consegui chorar, mesmo sendo criança, pela minha interpretação. Mal eles sabiam que o choro daquela tarde era porque eu vi o meu pai no meio da multidão, embriagado, e de uma forma ou de outra, envergonhando a família. Eu fico pensando como era o coração da família desse homem. Porque esse homem, ele era um homem doente, esse homem, ele era um homem desequilibrado. A Bíblia diz que esse homem, ele era um homem possesso. Um homem que certamente nenhum de nós gostaríamos de ter em casa. Um homem que não era normal como todos os outros homens que andavam por ali. Aquele homem era um homem diferente. Tão prova da diferença desse homem que a Bíblia diz que aquele homem ele dormia num cemitério. Aquele homem andava em meio aos montes. Qual o seu endereço? Alguém podia perguntar para aquele homem.
Ele poderia falar, olha, meu endereço é no cemitério. De repente eu fico ali nas proximidades do sepulcro de fulano, ou de ciclano, ou de beltrano. Aquele homem, ele já havia perdido a sua identidade, aquele homem já havia perdido a sua história. Nós não sabemos o nome do endemoniado de Gadara. Aquele homem passou a ser conhecido na cidade simplesmente como homem louco, como homem endemoniado, como homem desequilibrado, como homem que agredia o seu próprio corpo, um homem que as cadeias não podiam segurar, um homem que mesmo acorrentado, ele arrebentava as correntes, tamanha era a força do diabo sobre a sua vida. A Bíblia diz que ele pegava as pedras e ele começava a cortar o seu próprio corpo. Ele não era um homem normal. A casa desse homem devia ter vergonha. Mas esse homem também deveria sentir uma imensa vergonha de voltar à sua casa e a sua família o ver naquele estado. Aquele homem devia ter no seu coração um sentimento de desprezo, um sentimento de abandono, um sentimento que tanto ele envergonhava a sua família, mas ao mesmo tempo ele tinha vergonha no seu coração de estar próximo da sua família. Há alguns anos atrás, uma reportagem passou a história de uma mãe que mandou matar a filha. E 2 homens foram presos com a menina morta dentro do carro. E no meio do caminho a polícia perguntou, vocês mataram essa menina? E eles disseram, não. É um serviço que nós estamos fazendo porque a mãe dessa menina mandou nós darmos um sumiço no corpo. A polícia então chega na casa da mãe daquela moça. E a mãe daquela moça, envergonhada com aquela situação, e sem sensibilidade no coração de mandar dar um sumiço na própria filha, conta a história. Depois de uma briga, aquela filha havia morrido de overdose. Por fazer parte de uma família de classe social muito alta, moradora de uma das regiões mais caras do nosso país, ela nunca poderia dizer para suas amigas, ela nunca poderia dizer para a sua vizinhança que a sua filha havia morrido de overdose. Ela então decide dar um sumiço no corpo da sua filha. Aquela mulher foi presa e a história continua e o julgamento. Mas eu fico pensando o que passa no coração de uma mãe que manda dar o sumiço, tamanha vergonha de ter uma filha drogada dentro daquela casa, ou dentro da sua família, no seio daquela sua família. Talvez aquela menina se sentiu envergonhada e por isso chegou nessa situação de tirar a sua própria vida. Mas quando nós somos deparados com essa história, e não simplesmente com a história dessa mulher sem coração que faz isso com a sua filha, mas a história do endemoniado de Gadara, não é pouco comum ver pais que envergonham os filhos. Não é pouco comum nos dias de hoje ver filhos que têm envergonhado seus pais, esposos que envergonham as suas esposas, esposas que envergonham os seus esposos. Nós estamos vivendo uma vida assim. Há um termo muito bonito na psicologia, que é chamado a questão da incumbência da ovelha negra, ou a projeção da ovelha negra. Várias vezes nós já ouvimos dizer, olha, toda família tem a ovelha negra. E algo muito interessante que a psicologia trabalha, que muitas vezes nós intitulamos alguém, ou nós elegemos alguém como a ovelha negra da nossa família. E de contrapartida, essa pessoa absorve a palavra e ela passa então a ser a ovelha negra, ou exercer o papel da ovelha negra dentro da sua casa. Ela assume esse papel da eleição. E aqui nós podemos encontrar 2 realidades. Uma realidade é a realidade da ovelha que é eleita. A outra realidade é a que aceita a eleição como a ovelha negra da família. Como aquela pessoa que não vale nada, como aquela pessoa que não presta, como aquela pessoa que não tem nenhum valor, como aquela pessoa que não faz nenhum bem à sua família, como aquela pessoa que não pode produzir nada na sociedade, porque desde pequeno alguém olhou para ela e falou, olha, você não vai ser nada, você não vai dar para nada, você não presta. E pasmem, que eu já ouvi sair palavras como essa da boca de pais cristãos, jogando maldição sobre a vida de seus filhos. De olhar para uma criança e dizer, olha, você nunca vai dar nada na sua vida, porque você não presta.
Esposo olhar para a esposa e falar, olha, você não vale nada. Ou a esposa olhar para o esposo e dizer, olha, você não vale nada, você não presta. Eu não estou falando de gente lá fora. Eu estou falando de gente aqui dentro, que professa a fé em Cristo Jesus. Eu não sei o que levou esse homem a ter essa realidade. Eu não sei o que levou esse homem a chegar a essa estatura de um homem problemático, daquela pequena província de Gadara. Eu não sei o que levou esse homem a ser o estorvo da sua família, e não somente o estorvo da sua família, mas o estorvo da sua vizinhança, o problema daquela cidade. Mas eu sei que ele tem um encontro com Deus. E no encontro com Deus, aquele homem é transformado. No encontro com Deus, aquele homem tem a história da sua vida mudada. E agora, por ter um encontro com alguém que mudou a vida dele, ele olha e fala assim, olha, eu quero seguir o Senhor. E Jesus olha para ele e diz, não, você precisa voltar para a sua casa. Você vai para a sua casa, você vai contar para as pessoas da sua família o que eu fiz com você. Quem é você agora? Você vai testemunhar de mim. Aquele homem deveria dizer algumas coisas muito importantes para a sua família. Aquele homem devia ter uma história de esperança, uma história de transformação, uma história de amor, uma história que deveria acontecer como se fosse um filme. Tudo o que representa a vida daquele homem agora na volta para a sua casa. Eu fico pensando que toda a vergonha daquela família agora, ela se acaba. Toda a vergonha daquele homem agora é lançada por terra, porque ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor. E eu queria que os irmãos imaginassem a chegada desse homem na sua casa. Ou melhor, que os irmãos imaginassem a chegada da notícia da conversão desse homem na sua casa. Alguém batendo na porta e dizendo, olha, se fosse os pais, o seu filho, ele teve um encontro com Cristo e ele teve a vida transformada. Ou aquele homem chegando a notícia primeiramente na sua casa, para sua esposa, para os seus filhos, olha, mulher, pare de chorar, você não precisa mais se envergonhar, você pode voltar a sair pela cidade, porque o seu esposo, o seu pai, teve um verdadeiro encontro com o Senhor, e a vida dele foi transformada. A primeira coisa que aquele homem tinha a dizer para a sua família, a primeira coisa que aquele homem tinha a dizer para a sua cidade, a primeira coisa que aquele homem tinha a dizer depois de um verdadeiro encontro com Cristo, é como tudo aconteceu. A primeira coisa que ele tinha a dizer para os seus, é que ele foi liberto de uma legião de demônios. Isso aqui é motivo para nós louvarmos ao Senhor. Saber que nós servimos a um Deus que nos liberta. Não simplesmente um Deus que tem uma palavra de ânimo para nós. Não simplesmente um Deus que age como um psicólogo dizendo, olha, você vai conseguir, continue firme na caminhada. Não. Nós servimos a um Deus que Ele tem poder, e Ele tem poder para nos libertar. Uma legião romana de soldados eram compostas por 6.000 homens. Eu fico imaginando se a comparação aqui tem sido com uma legião de soldados, pastor Heber. Eram 6.000 demônios na vida daquele homem. E interessante que tem gente por aí hoje que não acredita no poder dos demônios. E aí a gente precisa fazer uma pausa aqui. Porque a nossa igreja é uma igreja cristã que prega a soberania de um Deus que é grandioso. Aqui nessa igreja nós nunca vamos fazer entrevista com o diabo. Pelo menos enquanto eu for pastor. Aqui nessa igreja nós nunca vamos fazer ibope para o Satanás. Mas uma coisa não podemos tirar. Que Satanás ele está aí, que Satanás está presente, que Satanás ele está agindo. E que Satanás tem destruído a vida de muitas pessoas. E nós precisamos entender que de uma forma ou de outra, o diabo ele tem poder. É um poder limitado. É um poder subjugado à autoridade de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele está como um leão, bramando, procurando a quem possa tragar, buscando uma vítima para que ele possa destruir a vida dessa pessoa, buscando alguém para que ele possa matar os sonhos, buscando uma pessoa para que ele possa acabar com a história de vida de famílias.
E o homem chega em casa e diz, olha gente, minha família, eu fui liberto de uma legião inteira. 6.000 demônios, sei lá quantos demônios saíram da minha vida. E hoje eu fui liberto pelo Senhor. E nós podemos louvar o nome de Jesus por isso. Meus irmãos, nós precisamos crer em uma coisa. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós não precisamos ter medo dos demônios. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós não precisamos afligir os nossos corações por causa dos demônios que imperam nesse mundo. Porque na hora que aquele endemoniado, ele aparece na frente de Jesus, a primeira coisa que ele faz é se curvar. E a tradução diz, ele adora ao Senhor, ele dobra os joelhos diante do Senhor, porque ele entende que 6.000 demônios é menor do que Jesus Cristo. Ele entende que ele está diante agora de um Deus que detém todo o poder, de um Deus que detém toda a soberania. E o diabo tem que se render diante da glória do Senhor. Não há demônio nesse mundo que não se renda à presença do nosso Rei. E nós podemos glorificar porque nós somos libertos pelo Senhor. É isso que o endemoniado de Gadara experimentou. O endemoniado de Gadara, ele experimenta a libertação do Senhor. A segunda coisa que ele tinha que fazer, ou a segunda coisa que ele tinha para contar, é a seguinte, olha, eu encontrei Jesus Cristo. E no momento que eu encontrei a Cristo Jesus, ele me valorizou. Nós não temos um Deus que simplesmente nos liberta, mas nós temos um Deus que também nos valoriza. Sabe por quê? Ele não se importou com a manada de porcos. A Bíblia registra 2.000 porcos. Se nós formos olhar a história de Gadara, a economia daquela cidade era a criação de porcos. Quando Jesus chega ali, os demônios que estavam se prostram diante dele e agora pedem autorização para Jesus. Eu acho interessante essa visão aqui do capeta, né? Senhor, por que o Senhor veio nos atormentar antes da hora? Ele sabe que vai chegar o dia que a ira de Deus vai descer sobre ele lá no inferno. Porque a Bíblia diz o quê? Que o inferno vai estar Satanás e os seus anjos no lago de fogo e o inferno, e ali serão atormentados de dia e de noite. E essa visão é linda, porque a gente acha que tem um demônio com tridente ali espetando o povo. E não é isso, o próprio diabo será atormentado. E ele será atormentado pela ira de Deus. E o diabo olha agora e fala assim, Senhor, por que o Senhor veio nos atormentar antes da hora? E Jesus não dá muito papo para o diabo. Mas ele pede uma autorização àquela legião. Ele diz, olha, não nos tire dessa cidade. Nos deixe continuar vivendo aqui. E Jesus então autoriza, porque eles pedem, ó, deixe-nos entrar na manada de porcos. Eles nem para sair do homem e ir para um lugar, eles têm vontade própria, eles precisam da autorização do Senhor. E Jesus então permite, olha, então pode entrar na manada. E a Bíblia diz que despencaram 2.000 porcos no mar e morreram afogados. Você já imaginou o que aconteceu com os donos dos porcos? Porque 2.000 porcos é muita coisa, não é pouca coisa não. Eu tentei calcular o valor que dava nos dias de hoje 2.000 porcos, para saber qual era a confusão que Jesus estava arrumando com aqueles criadores ali. E o texto vai dizer que reúne a associação ali dos porqueiros da cidade, e eles chegam e vão conversar com Jesus. Ele diz, olha aqui, Senhor, é muito legal o que o Senhor está fazendo, nós conhecíamos a história desse homem. Nós sabíamos o que esse homem representava na nossa cidade. Eu estou vendo que agora esse homem foi liberto. Mas aqui, o Senhor é bacana, o Senhor é poderoso, mas o Senhor podia sair fora daqui. Porque se cada pessoa que aparecer para o Senhor libertar, o Senhor mandar 2.000 porcos embora, a cidade vai entrar em falência. Mas o que chama a atenção é que Jesus, ele não se importa com aqueles homens pedindo para ele sair de lá. Jesus, ele sabe que aquela alma, aquela pessoa não valorizada, aquela pessoa que era o estorvo da sua família, aquela pessoa destruída, aquela pessoa que se morresse, a sociedade ficaria feliz. Dentro daquela história há uma pessoa de valor.
E nós precisamos sair daqui nessa noite com essa certeza. Vale muito para Jesus uma vida. Qualquer coisa nesse mundo é menos valiosa do que uma pessoa. As estruturas são importantes, mas as pessoas são mais. Jesus não está preocupado com a beleza do nosso templo. Jesus ele não está preocupado com o lugar da adoração. Jesus ele está preocupado com o coração do adorador. E Jesus ele valoriza a vida daquele homem. Jesus não se importou com aqueles homens pedindo para ele sair de lá. Nós precisamos voltar a acreditar que Jesus ele valoriza o ser humano. E Jesus valoriza o ser humano não importando a condição social, não importa a casa que nós moramos, não importa o carro que nós andamos, não importa a fortuna que nós temos no banco, não importa quantas cabeças de gado nós temos, não importa quantos porcos nós temos. O fato é o seguinte: Jesus ele valoriza o ser humano. E o que o Senhor valoriza, nós também precisamos valorizar. E agora aquele homem ele entra na sua casa e ele diz para a sua mulher, talvez a sua mulher ou os seus pais: olha, eu fui um homem que não fui muito valorizado por vocês. Talvez você não me valorizou, talvez os meus pais não me valorizaram, talvez nem eu mesmo dei o valor que eu deveria me dar. Mas eu encontrei um homem que me valorizou. Meus irmãos, quando um filho se torna um estorvo, quando um pai quer um problema na nossa casa, ele vai para fora de casa. Quando um homem que é a vergonha da nossa família, ele abaixa a cabeça e ele passa entre a porta, dificilmente esse homem volta para dentro do seu lar, para o convívio da sua família, se não for muito amor. Talvez o maior exemplo do amor de Deus nós encontramos na história do filho pródigo. Um pai que espera todos os dias o seu filho voltar. E talvez aquele homem chega na sua casa e diz: olha, um homem de Nazaré, o Jesus Cristo de Nazaré, ele sim me valorizou. Jesus ele tinha esse poder. Jesus ele olha para uma prostituta e aquela mulher consegue se sentir amada. Jesus ele olha para uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo há mais de 12 anos. E aquela mulher, ela se sente acolhida pelo Senhor. Jesus era um homem que até as crianças corriam atrás dele. Geralmente, crianças gostam de homens e mulheres que são bons. E Jesus, ele tinha contato até mesmo com as crianças. Mas aquele homem poderia contar uma terceira coisa. Aquele homem, ele podia chegar para a sua família e dizer o seguinte: olha, eu era um homem perdido, eu estava morando no cemitério. Olha aqui, eu ainda tenho as marcas dos cortes. Eu ainda tenho uma marca da destruição que eu estava fazendo no meu corpo. Eu era um mendigo solto pela cidade de Gadara. Eu era um louco que, quando era acorrentado, havia uma força descomunal dentro de mim, que as correntes eram quebradas. Quando eu era colocado dentro da prisão, eu conseguia quebrar as prisões, eu arrebentava tudo. Eu era um homem violento. Todo mundo que passasse por mim, talvez, era agredido por mim. Mas agora, quando esse homem me libertou, quando esse homem me valorizou, quando esse homem olhou para mim, ele mudou a minha história. Eu me encontrei assentado. Eu acho linda essa expressão, que depois daquele encontro, depois da valorização daquele homem, a Bíblia diz que aquele homem estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Só Deus pode mudar a história de uma pessoa nesse nível. Só Deus pode mudar a história de uma vida dessa forma. Só Deus que pega um louco de cemitério e coloca essa vida transformada dessa maneira. Um homem lúcido, com vestes novas, em perfeito juízo, assentado. E agora conversando com Cristo Jesus. Será que nós temos noção de onde Deus tem operado nas nossas vidas? Porque aquele homem sentado em perfeito juízo é a imagem de paz que ele não tinha muito tempo. Aquele homem sentado em perfeito juízo, ele é a tipificação de uma pessoa que encontrou a paz que só tem em Deus. A paz que só pode partir de Deus. Aquele homem que tinha a vida como um caos, ele estava em perfeito estado.
o Senhor operou na vida dele. Meus irmãos, nós precisamos sair daqui nessa noite crendo. Nós precisamos sair daqui nessa noite crendo que Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor dos céus e da terra, Ele pode nos restaurar fisicamente, Ele pode nos restaurar emocionalmente, e mais do que isso, Ele pode nos restaurar espiritualmente, porque Deus, Ele tem todo o poder. Aquele homem chega na sua casa e ele conta: olha, Jesus me libertou, Jesus, Ele me valorizou, Jesus, Ele me restaurou. Mas sabe qual a quarta coisa que aquele homem conta, e eu quero terminar por aqui? Jesus, Ele me reintegrou. Aquele homem, ele era um excluído social. Aquele homem, ele não conseguia mais conviver com as pessoas da sua sociedade. Mas nós conseguimos ver Jesus trabalhando na vida daquele homem. Jesus disse o seguinte: olha, talvez para você seria mais fácil você vir comigo. Talvez para você seria mais fácil você fugir da realidade que você estava vivendo aqui. Talvez para você vai ser mais fácil andar do meu lado. Mas não, no seu caso vai ser diferente. Você vai voltar e você vai falar para os teus. Você vai testemunhar na tua cidade, você vai testemunhar na tua casa. As pessoas vão ver através da sua vida o poder do Evangelho. Você sabe o que o poder do Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa? Você sabe o que o poder do Evangelho pode gerar na história de uma pessoa? O Evangelho, ele é capaz de restaurar uma questão de casa. O Evangelho, ele é capaz de restaurar uma questão de família. O Evangelho, ele é capaz de restaurar uma questão de casamento, se você deixar e se você quiser. Porque o Evangelho, quando ele chega nas nossas vidas e nós somos alimentados por esse Evangelho, e nós entramos dentro da nossa casa, o Evangelho gera transformação dentro do nosso lar. Para aquele homem que era impossível ter a sua família restaurada, Jesus diz: olha, volta para a tua casa, conta para a tua família, porque da mesma forma que você foi mudada, a sua família também vai ser transformada. Como nós estamos precisando do poder do Evangelho nas nossas casas, como nós estamos precisando do poder transformador do Senhor nas nossas famílias. Será que nós realmente cremos que Cristo pode reintegrar uma casa? Será que realmente nós cremos que Cristo pode fazer um homem doido que vive num cemitério ser um homem abençoador de vida? E aquele homem, ele volta para a sua casa. E certamente os seus irmãos iriam ver a mudança daquele homem. Certamente a esposa daquele homem iria ver a transformação. E por ver a transformação, iriam confiar nele. A última coisa que aquele homem poderia fazer, ou que nós poderíamos olhar para aquele homem, talvez a última ideia que nós teríamos em relação àquele homem, é que aquele homem tinha uma vocação. Quem já foi no cemitério procurar vocacionado? Quem é que sai pelas ruas da cidade pegando mendigo, drogado e falando assim: olha, aqui tem um vocacionado? Só pessoas que foram alcançados e transformados pelo poder do Senhor. Qual das igrejas que eu conheço fala assim: olha, nós precisamos de alguém para falar do Evangelho? Onde é que a gente vai? A gente vai em seminário, a gente vai em outra igreja, a gente vai em pessoas que estão falando do Evangelho. Mas a gente não vai em busca de pessoas que estão presas nas garras do diabo, à margem da sociedade, entendendo que esses homens e mulheres têm vocação, porque é isso que Jesus vê. E Jesus pega aquele homem e faz daquele homem um pregador. Aquele homem que era um doido, ele virou um pregador. Aquele cara que tinha o seu corpo todo cortado, agredido, ele virou um pregador. Aquele cara que era um maluco, agressivo, que agredia todo mundo, que morava no cemitério, ele virou um pregador. E quando a gente lê o livro de Atos, nós vamos ver que foi por causa desse homem que o Evangelho entrou naquela cidade. Aquela foi a porta, aquele foi o caminho, aquele foi o agente de transformação, de mudança para uma cidade inteira.
Porque Jesus, ele vai lá, liberta aquele homem e ele vai embora. Jesus, ele vai lá, muda a história daquele homem e ele vai embora. Quem ficou ali para testemunhar em Decápolis, aquelas 10 cidades perceberem o poder de Deus, foi de um endemoniado que pregou. Ele foi o grande missionário daquela cidade. E ele tinha testemunho. E talvez o que falta para nós hoje em dia é o testemunho de transformação de Cristo Jesus. Ele poderia dizer, olha, eu tinha uma vida destruída, eu tinha uma vida desfacelada, vocês viram quem eu era, mas hoje, Gadara, hoje vocês podem olhar para mim e ver o poder transformador de Cristo Jesus. Hoje eu estou transformado para a glória do Senhor. Meus irmãos, Deus, ele não deixou que voltasse um anjo. Jesus, ele não mandou Paulo, Deus não mandou os apóstolos, Deus mandou um ex-endemoniado para pregar a palavra dele. Eu imagino aquele homem entrando naquela cidade, todo mundo olhando para ele, mas agora ele lúcido. Agora aquele homem em perfeito juízo, roupa nova, andando pela cidade, caminhando por ali. E o coração das pessoas, a mente das pessoas, a vida das pessoas, atônitas de ver quem era aquele homem do cemitério, aquele cara que batia nas pessoas, aquele cara que agredia todo mundo, violento, que abandonou a sua casa e foi morar numa sepultura, mas agora alcançado pelo poder transformador do Senhor. Meus irmãos, talvez tenha alguém aqui nessa noite que precise de libertação. Meus irmãos, talvez tenham pessoas da nossa família que estão precisando de libertação. Talvez existem pessoas que nós já elegemos como as ovelhas negras da nossa família. E nós olhamos para essas pessoas e dizemos, olha, para essa aí não tem mais esperança. O que resta para essa pessoa é a morte. É o pai que olha para um filho e diz, olha, eu vou deixar a vida ensinar o meu filho o caminho que ele precisa trilhar. É um filho que olha para um pai e diz, olha, eu não consigo mais ver esperança na vida do meu pai. Famílias hoje que não conseguem mais sentir a paz no coração. Famílias que talvez hoje estão como a família daquele homem. Mas nós vamos sair daqui nessa noite com uma única mensagem. Jesus, ele nos ama. E não existe história, não existe quadro que Jesus ele não possa reverter. O Jesus que muda a vida de um cara como esse, ele pode mudar a vida e a história de qualquer homem e mulher como nós que estamos aqui nessa noite. O Jesus que mudou a história da família daquele homem, ele pode mudar a história da nossa família. O Jesus que mudou e trouxe vida na família daquele homem, pode trazer vida nas nossas famílias. Como nós estamos precisando de vida. Como nós estamos precisando da conversão dos nossos filhos, da conversão dos nossos pais. Como nós estamos precisando que o poder do Evangelho seja anunciado através das nossas vidas. Talvez você esteja aqui nessa noite e de uma forma ou de outra não temos agido com honestidade diante de Deus. Aquele homem, ele age com honestidade diante do Senhor. E talvez hoje nós precisemos ser uma igreja que tenha honestidade e integridade diante de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Cristo. Nós precisamos reconhecer que a nossa família tem precisado do poder transformador de Cristo Jesus. Vamos parar de viver de fachada. Vamos parar de fingir que está tudo bem. Vamos parar com aquela hipocrisia de dizer que aqui está tudo normal, quando a gente sabe que não está. Quando a gente sabe que o diabo ele está cirandando e fazendo festa dentro da nossa casa. Grava isso aí no seu coração. O diabo mais rampeiro que existe é esses que a gente vê aí no programa de Universal, à noite, quando o bicho fica todo estribuchado no chão e gritando. Esse aí talvez seja o demônio que nós precisemos menos ter medo. Na verdade, a gente não precisa ter medo de demônio nenhum, porque a gente foi lavado com o sangue do Cordeiro. E o diabo ele tem que se prostrar diante do Senhor.
Mas o pior demônio que existe é aquele que fala na boca de um homem e de uma mulher com lucidez. É quando Pedro chega para Jesus e Jesus fala, olha, eu vou ser crucificado. Ele olha, Senhor, nós não vamos permitir que isso aconteça. Jesus olha e repreende o diabo que está falando através da vida de Pedro. Judas, quando foi tomado pelo diabo, a Bíblia não diz que ele caiu no chão e ficou se estribuchando, não. A Bíblia diz que quando ele foi apoderado pelo diabo, ele foi lá e vendeu Jesus Cristo por 30 moedas. Talvez o pior diabo, ou a pior ação e manifestação do diabo nas nossas vidas e da vida das nossas famílias, são que estão saindo através de bocas lúcidas. É quando eu amaldiçoo a minha casa, é quando eu amaldiçoo a minha esposa, é quando eu amaldiçoo os meus filhos, é quando eu amaldiçoo o meu esposo. É quando eu trago maldição para dentro do meu lar. É quando a minha boca, que era para ser um agente de vida, passou a ser um agente de morte e transformação. E nós vamos elegendo a nossa casa como o pior lugar do mundo. E talvez tem muita casa aqui nessa noite que é um verdadeiro cemitério. Já morreu a fé, já morreu a esperança, já morreu os sonhos de dias melhores. Mas nós podemos louvar a Deus, porque Deus é um Deus que traz vida, quando ninguém mais consegue encontrar vida. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça.